Olá, galera, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa primeira lista de atividades de filosofia, certo? Então vamos compartilhar a tela aqui. Filosofia, correção, lista 1, primeiro ano A e B. Professora Iris. Primeiro vamos entender, galerinha. Vocês estão no primeiro ano, é a primeira vez que vocês vão ver a filosofia, né? Então, acho interessante a gente decifrar aqui o significado, né? O que é a filosofia? Então, aqui eu trouxe para vocês duas imagens. Essa primeira aqui, nessa segunda, no caso, né? A palavra filosofia vem do grego e, em sua etimologia, aborda um significado sintético: philos ou fila e sofia, como a gente viu aqui a divisão. Ou seja, literalmente ela significa amor ou amizade pela sabedoria. Então, é uma palavra de origem grega, ela surge na Grécia, vamos dizer assim, a Grécia é o berço, né, do conhecimento, das grandes ciências, e a filosofia é a ciência que busca despertar no indivíduo o amor pela sabedoria, o buscar esse amor pela sabedoria. Olha só, nós temos Sócrates, considerado o patrono da filosofia, a partir do momento em que ele faz a grande indagação. Só sei que nada sei. A partir do momento que ele reconhece que não sabe nada, pensa o cara, como se diz, formulador de vários conceitos daquela época, dizer que descobriu que nada sabe. Então, a partir desse momento, então, ele vê que a necessidade de se buscar o conhecimento, de que nunca chegaremos ao conhecimento completo, então é necessário chegar a um conhecimento. E aí, na nossa atividade, a gente tem aqui logo nas primeira e segunda questão, a leitura de um texto muito interessante sobre a caverna. A caverna ela é como que eu posso dizer? Uma parábola, esqueci a palavra agora, desculpa, gente. Mas é como se fosse uma parábola feita por Platão, certo? Uma alegoria, isso, a palavra certa, alegoria. A alegoria é uma história, vamos dizer assim, fantasiosa, mas que tem um fundo de verdade, que ela traz para nós uma lição. Então, a caverna de Platão, a gente trabalha muito essa alegoria nas aulas de filosofia, e é bem interessante, porque ela mostra, vou mostrar aqui para vocês primeiro, ó, os prisioneiros presos em uma caverna. São homens que estão presos aqui a essa caverna. Conta-se que eles estão acorrentados pelos braços e o pescoço, os pés e as mãos e o pescoço, e eles passam a vida toda ali presos nessa caverna. E a única realidade que eles conhecem é justamente essas imagens que são projetadas aqui, tá certo? Então, aqui nós temos uma concepção de ideias pré-fabricadas, que esse homem, que tem o senso comum, ele compra ideias pré-fabricadas. Poderíamos ser nós, por exemplo, comprando as ideias pré-fabricadas da mídia, da televisão, dos meios de comunicação hoje, né, da internet, e a gente compra essas ideias, tá? São homens que são presos. E aqui nós temos as pessoas, são os responsáveis por formar essa ideia. Quem são esses responsáveis, se a gente for olhar pela mídia? São os donos, né, desses meios de comunicação e o que eles querem, né, fabricar nas nossas mentes, qual a ideia que eles querem colocar, o que eles querem que a gente compre. Tudo está dentro dessa questão aí, tá? E aqui nós temos um homem que está tentando fugir, tentando se libertar. Aqui ele está caminhando, aqui ele já está chegando às portas e aqui ele se encontra com a liberdade. O encontro com a liberdade, essa saída, é a partir do momento em que ele adquire o entendimento. Ele, então, vai adquirir conhecimento, ele entende que isso aqui não é verdadeiro, é falso. Então, ele quer buscar o quê? Conhecimento, e ele encontra na liberdade. A liberdade é justamente o encontro do conhecimento. Beleza? Então, aqui a gente tem um resumo sobre a caverna de Platão. Vamos ler o texto aqui, que eu acho muito importante. São poucas atividades, dá para a gente ler esse texto. Olha só. Deixa eu pegar aqui a nossa...
ferramenta. A caverna é um mundo sensível onde vivemos. O fogo que projeta as sombras na parede é um reflexo da luz verdadeira, do bem e das ideias. Sobre o mundo sensível, somos os prisioneiros. As sombras são as coisas sensíveis que tomamos pelas verdadeiras, e as imagens ou sombras dessas sombras, criadas por artefatos fabricados de ilusão. Quem não consegue imaginar aí o que traz essa ilusão para as nossas vidas hoje, não é? Vamos continuar. Os grilhões são nossos preconceitos, nossa confiança em nossos sentidos, nossas paixões e opiniões. Um instrumento que quebra os grilhões e permite a escalada do muro é a dialética, é a ciência da conversa, do diálogo. O prisioneiro curioso que escapa é o filósofo. A luz que ele vê é a luz plena do ser. Isto é, o bem que ilumina o mundo inteligível como o sol ilumina o mundo sensível. O retorno à caverna para convidar os outros a sair dela é o diálogo filosófico. As maneiras desajeitadas e insólitas do filósofo são compreensíveis, pois quem contemplou a unidade da verdade já não sabe lidar habitualmente com a multiplicidade das opiniões, nem mover-se com engenho no interior das aparências e ilusões. Os anos despendidos na criação do instrumento para sair da caverna são o esforço da alma para libertar-se. Conhecer é, pois, um ato de libertação e de iluminação. A paideia filosófica é uma conversa da alma, voltando-se do sensível para o inteligível. Essa educação não ensina coisas, nem nos dá a visão, mas ensina a ver, orienta o olhar, pois a alma, por sua natureza, possui em si mesma a capacidade para ver. Marilene Schwein. Então, aqui ela faz uma tradução da caverna, certo? Do diálogo da caverna, e ela traz essa tradução, essa visão para nós compreendermos o que ele quer trazer, tá? Quando a gente for ler o texto realmente da caverna, ele não está com essas palavras, mas a Marilene Schwein, ela traz para nós, então, essa tradução. E aqui o foco central aqui é a paideia, ok? Vamos lá para entender, então, o que é isso. Na ideia da paideia, que foi criada no século V a.C., e inicialmente significa apenas criação dos meninos. Nós temos aqui a ideia de que o cidadão não será mais depositário do saber da comunidade. O cidadão, ele não é apenas um depositário dos conhecimentos que a sociedade tem, mas ele é aquele que elabora a cultura da cidade. Você não compra essa cultura, você constrói ela. Não está preso ao passado, mas é capaz de projetar o futuro. Quer dizer, você não está preso às coisas do passado, mas você é capaz de projetar o seu futuro. Por quê? Porque você é um cidadão que libertou-se das amarras e dos grilhões do senso comum e quer conhecer além. E a paideia é justamente essa ideia de conhecer, de criar cidadãos que queiram adquirir o conhecimento. Certo? Então, aqui a gente deu um resuminho rápido aqui sobre o que é a filosofia, sobre a alegoria da caverna de Platão, ok? Então, vamos para a primeira questão. De acordo com o texto, pode-se afirmar que, de acordo com o nosso texto, nós podemos afirmar que o filósofo, por sua busca, tem uma visão mais abrangente do conhecimento. O filósofo, a partir do momento em que ele quer adquirir conhecimento, ele tem uma visão mais crítica, certo? Você olha o mundo com uma certa crítica, você quer realmente entender. Por exemplo, a mídia está dizendo que se eu comprar tal produto vai ser ótimo, excelente, vai resolver todos os meus problemas. O filósofo, ele vai questionar, será que resolve mesmo? Até quando? Quantas pessoas? Qual o índice de acerto, né?
dessa medicação ou desse produto? Então, ele vai questionar. Então, o filósofo, por sua busca, tem uma visão mais abrangente, porque ele consegue ver mais do conhecimento, certo? Segunda questão, ainda sobre o texto, podemos afirmar que... O que nós podemos afirmar aqui? A paideia filosófica é um processo de dissolução de preconceitos e de ideias ligadas ao senso comum. Então, ela vem dissolver esses preconceitos ligados ao quê? Ao senso comum. O senso comum é a ideia pré-fabricada. Por exemplo, a nossa cultura vai dizer uma ideia preconceituosa e nós vamos comprá-la como uma verdade absoluta sem questionar. O filósofo, que é aquele que busca a luz do conhecimento, ele vai questionar esse preconceito. Ele vai tentar entender, mas por que esse preconceito? Por que eu tenho que ter preconceito de determinada pessoa, de determinada ação? Ele vai começar a questionar esse senso comum. E é justamente essa a ideia da paideia. Beleza? Leia o texto e responda a seguir. Então, temos mais um texto aqui. Muitas têm sido as explicações das causas históricas para a origem da filosofia na Jônia. Alguns consideram que as navegações e as transformações técnicas tiveram o poder de desencantar o mundo e forçar o surgimento de explicações racionais sobre a realidade. Outros enfatizam a invenção do calendário, tempo abstrato, da moeda, signo abstrato para a ação da troca, e da escrita alfabética, transição abstrata da palavra e do pensamento, que teriam proporcionado o desenvolvimento da capacidade de abstração dos gregos, abrindo caminho para a filosofia. Sem dúvida, esses fatores foram importantes e não podem ser desconsiderados e minimizados, mas não foram os principais. Então, aqui, Shuai está mais uma vez aqui, né, contando história para nós da filosofia, trazendo o seu olhar sobre esse evento aqui, sobre a questão dos registros, né, da forma com que o homem consegue registrar o tempo, registrar a hora, registrar as coisas, ter um poder sobre as coisas. Então, ela começa então a explicar aqui as causas históricas para a origem da filosofia na Jônia. Como que ela chegou ali, né? Então, através das navegações, ou será que foi através das técnicas? Será que foi através do calendário, né? Da abstração, que o homem então tornou a capacidade de abstração dos gregos, abrindo caminho para a filosofia. Então, a partir dos registros dos gregos, se abre esse caminho para a filosofia. É bem interessante. Vamos ver o que ele está pedindo para nós aqui? A principal determinação histórica para o nascimento da filosofia. Então, nós temos as questões A, B, C, D e E a nossa resposta está aqui. Na letra A, a principal determinação histórica para o nascimento da filosofia é política. Qual que é a principal determinação? Por que nasce a filosofia? Por uma questão política. O nascimento simultâneo a ela da cidade-estado, certo? E das polis, pois com esta desaparece a figura que foi a do antecessor da filosofia, o mestre da verdade, o poeta, o adivinho, o rei da justiça. Com o crescimento das cidades, cresce a aglomeração das pessoas. Questão 4, complete a frase. O fato científico. O fato científico se deve ao quê? Ele é o quê? Consiste em um método de interpretação conceitual filosófico. Científico, galera, quando falamos em ciência, é algo que tem que ser constatado, que tem que ser sistematizado. Eu tenho que ter experiências para comprovar esse fato. E a filosofia, ela não é científica, tá certo? Então, não pode ser essa alternativa. Letra B. O procedimento analítico por excelência das ciências humanas, encarregado de vincular os elementos subjetivos e objetivos de um fenômeno. O fato científico? Não.
Opa! O fato científico está aqui na letra C, aliás, na letra D, né? Ou o objeto científico são dados empíricos construídos pela investigação, tá? O fato científico ou o objeto científico são dados empíricos construídos pela investigação científica. Empírico é que é testado, é que é experimentado, tá certo? Então, a ciência, ela pega um dado, ela pega algo que ela deseja analisar, um fato, e ela vai testar, ela vai investigar. E aí, então, a partir dessa investigação, ela torna aquilo como um dado científico, certo? Então, ela se contrapõe à questão filosófica, que ela vem do questionar, do pensar do filósofo, e nada é registrado, nada é testado, nada é conceituado, nada é mensurado. Beleza? Questão 5, informe se é verdadeiro ou falso. Então, vamos lá no verdadeiro ou falso. Afirmar a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta. Lá no final tem a alternativa que tem a sequência correta. Vamos lá. Nossa primeira... Opa! Deixa eu voltar aqui. Pensei que eu tinha colocado um negocinho, mas não pus. Deixa eu pegar um... Isso. A nossa primeira aqui, ó. O trabalho das ciências pressupõe como condição o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja um filósofo. O trabalho das ciências pressupõe como condição o trabalho da filosofia, mesmo que o cientista não seja um filósofo. A gente acaba pegando o pensamento filosófico, não é, para começar a fazer um estudo. E o cientista, ele não precisa ser um filósofo, certo? A segunda, a admiração e o espanto são atitudes filosóficas. Galera, guarda bem essa questão. A admiração. Peraí. A admiração, o espanto, são as principais atitudes filosóficas. A partir do momento que você olha algo, você admira aquilo, ou que aquilo te espanta, aquilo te traz um choque, aquilo te faz pensar, isso é filosofia, tá? A admiração, o espanto sobre algo, aquilo te faz pensar, isso é filosofar. Por isso que a gente filosofa e nem sabe. Filosóficos, que significam tomamos distância do nosso mundo costumeiro e, mediante nosso pensamento, como se estivéssemos acabando de nascer, para um mundo e para nós mesmos. Perguntamos o que é. Filosofia é isso aqui, ó. Perguntar o que é, por quê, como é, certo? São as principais perguntas da filosofia. Essa questão está mais do que verdadeira. A filosofia pode ser considerada ciência? Aqui ela já acabou. Não precisa nem ler o resto, é enorme. Filosofia não é uma ciência. Opa. Um F aqui. Vamos para a próxima. Deixa eu apagar aqui, senão vai ficar tudo bagunçado, né? Vamos lá. Isso. A reflexão filosófica organiza-se em torno de 3 grandes conjuntos de questão. O que é pensar, falar e agir? O que é pensar, falar e agir? E elas pressupõem a seguinte pergunta: nossas crenças cotidianas são ou não são um saber verdadeiro, um conhecimento? É um questionamento. A filosofia é questionar, tá certo? A filosofia, ela sempre vai estar questionando, investigando. Sabe não me lembro agora se era Sócrates ou Platão, que ele gostava muito de questionar. Ele conversava perguntando, questionando o seu interlocutor, aquele que se comunicava com ele, porque era uma forma de fazer a pessoa pensar, certo? Fazer a pessoa refletir sobre a sua ação, a partir do momento que você fica persuadindo ela, questionando ela. Isso é filosofia. A atitude científica depende de nossos saberes cotidianos, por isso, ela não se distingue da atitude costumeira ou do senso comum. Não podemos negar, ao menos, 2 características pressupostas a ambas as atitudes.
Então, aqui já está falando que a atitude científica depende de nossos saberes cotidianos. Isso é, ela não se distingue da atividade costumeira do senso comum? Claro que sim. O científico está buscando conhecimento, ele vai muito além do senso comum. Ele quer ir à luz desse conhecimento, certo? A nossa sequência correta, letra A, beleza? Aqui tem uma imagem bem interessante com vários filósofos, olha aqui, René Descartes, a evolução do homem, Einstein aqui embaixo, essa imagem aqui que retrata a mão de Deus, certo? Então, tem todos esses questionamentos, e a filosofia é questionar. Viu, galera? E alegria dos ninhos. Acabou. Não esquece de deixar o seu nome e série nos comentários do vídeo para que eu possa fazer a chamada de vocês. Beijão, fica com Deus, tchau, tchau.